Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana, conversando aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai comentar conosco essas passagens bíblicas, falar um pouco mais sobre Deus e Jesus Cristo e o que significam várias palavras e termos e versículos, enfim, que estão escritos na Bíblia. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do estúdio, boa noite à nossa audiência. Espero assim que Deus nesta noite possa nos dar aí muita inspiração para fazer o comentário sobre as Escrituras Sagradas, que sempre quando elas são mais abertas e mais atualizadas para a nossa linguagem de hoje, facilita bastante a nossa compreensão e assimilação dos princípios divinos, que sempre, quando praticado por nós, melhora muito a nossa vida, né? Com certeza, e esta semana ainda uma pessoa comentou comigo que gostaria muito de entender as coisas que estão escritas na Bíblia, que já várias vezes tentou ler, mas não compreendeu, Então, vamos acompanhando aí o Viver Bem em Cristo, que a gente vai devagarinho, todas as semanas aqui, trazendo esta palavra, essas explicações, e fora todas as outras ferramentas, que nós temos aí. Bem, pastor, uma das coisas que se comentou também, no último dia para cá, nos 2 últimos dias, foi acerca dos sentimentos de Jesus, Porque Jesus era o Filho de Deus, mas ele se fez homem, aqui na Terra, como nós, e falando assim sobre os sentimentos que ele tinha, Que algumas pessoas referiram, na Bíblia está escrito, Jesus chorou, Jesus se irou, E aí eu decidi assim de perguntar sobre uma passagem que encontrei em Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 ao 38, E ele fala de Jesus no Getsêmani, e lendo assim, que ele ainda estava, no corpo carnal, enfim, que ele sentiu ali pavor, medo, pediu livramento até ao Pai, sentiu angústia, tristeza, talvez decepção, quem sabe, E em outras ocasiões também, com a morte de Lázaro, ou lá no templo, quando expulsou os mercadores dentro do templo, ele também se irou. Mas enfim, que o senhor pudesse comentar, sobre esta figura, esse nosso Deus, que é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, depois de ascendido. Primeiro assim, a gente tem que perceber que ele nasceu do ventre de uma mulher, de uma virgem. Então a concepção dele foi sobrenatural. Agora, ele era totalmente homem quando veio, embora sendo filho de Deus, e não carregando nenhum tipo de pecado ou natureza pecaminosa, mas ele era um homem que não havia caído no pecado. A única diferença que tem de todos nós é essa, que nós carregamos uma natureza herdada geneticamente de uma natureza caída que não é a divina. Jesus nasceu nas mesmas condições de que o primeiro casal nasceu. Nas mesmas condições. Ele não tinha pecado, não carregava uma maldição, nenhuma natureza, nenhum julgamento divino sobre ele. Mas quando transgrediram, então o pecado passou a fazer parte da vida humana. Então, quando Jesus veio, a única diferença de nós é esta, que nós estamos contaminados com a picada da serpente, que é a sua natureza maligna que entrou em nós, e Jesus não tinha essa natureza, a não ser que ele pecasse durante o percurso de seu ministério, sua missão terrena na terra. E nós sabemos que ele foi tentado, no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentado de todas as formas, como homem, para
cair no pecado. E o Senhor não caiu no pecado jamais, em nenhum momento. Então, ele era o Cordeiro perfeito, porque não havia nele pecado, para fazer a remissão de todos os pecadores. Então, como homem, ele tinha um espírito, ele tinha uma alma, ele tinha um corpo que nem nós. Os sentimentos de Jesus eram sentimentos iguais a de um homem, só que não era regido pela natureza criminosa, pela natureza divina. A única diferença. Então ele chorava, ele comia, ele bebia, ele fazia tudo o que um ser humano faz, né? Tinha as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Obviamente que quem carrega a natureza pecaminosa, ele é um sofredor, porque ele está sob uma condenação, sob uma escravidão da carne, sendo que Jesus não tinha essa escravidão da carne. Mas Jesus era totalmente submisso ao seu Pai. Então, numa linguagem assim, para explicar, podemos dizer que Jesus era um perfeito escravo, alegre, feliz do próprio Pai. Uhum. Entende? Havia prazer nele nisso, porque ele dizia constantemente, as pessoas interpelavam ele, diziam: o que tu veio fazer? Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Que tu é o Filho de Deus. Ele disse assim: eu só vim fazer aquilo que determina o meu Pai, mais nada. Então, assim como hoje nós temos uma dependência da nossa carne e andamos por ela, assim também o nosso Senhor Jesus andou pela dependência total, exclusiva e absoluta do Pai. Então, quando chegou a hora da remissão, ele era o Cordeiro perfeito para redimir os pecadores. Então, isto demonstra, assim, que a gente pode ter esses sentimentos também, né, que não são pecados, mas que nós podemos vencer, né, esses sentimentos. E o que, assim, eu sinto muito da vida de Jesus, assim, é que ele estava sempre em paz, apesar de todas as coisas, né, eu sinto, assim, que ele sentia sempre uma paz naquilo tudo que fazia, mesmo quando tinha esses sentimentos, né? Sim. Veja que uma pessoa, quando está cheia do Espírito de Deus, ele não tem medo de nada. Ele pode ter muitas aflições externas, muitos desafios externos, muito sofrimento nas situações que rodeiam ele, né? Mas ele não sente, ele não sente o impacto lá na sua alma dessas coisas. Ele está sempre equilibrado, ele está sempre sóbrio, ele está em paz interior perfeita, ele é muito sólido de caráter, né? E as coisas externas não influenciam na vida íntima dele. Ele conseguia, né, manter sempre o equilíbrio, né, das suas emoções e atitudes, não é? Até nos momentos mais de caos, assim, do que foi o vitupério e a paixão, né? Naqueles momentos ali, o Senhor se manteve tranquilo, calmo, equilibrado, dizendo exatamente o que diria qualquer pessoa cheia do Espírito Santo. Mesmo com toda a dor física, não é? Mesmo a dor física e a pior, a dor espiritual da separação do Pai, que essa é N vezes maior, né? Eu creio que quando isso deve ter sido um sofrimento muito grande, né? Porque diz que ele desceu aos infernos. Isso. Aquele foi o grande drama do sofrimento externo de Jesus, mas ele suportou e venceu. Isso mostra que ele não tinha pecado, porque quando uma pessoa morre e tem pecado, ela não levanta de lá até aquele momento, que não havia salvação no mundo. Quem morria não levantava de lá mais, né? Porque, a não ser aqueles que por promessa justificada estavam pela esperança do Messias.
Esses vão ser salvos, mas nele havia pecados. Eles não têm poder para redimir ninguém. Mas como Jesus não tinha nenhum pecado, então Deus usou com que a punição sobre essa pessoa justa, né, abrisse caminho para a salvação e remissão de todos. Certo. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos, né, dando continuidade aí ao nosso assunto. Estamos de volta e continuamos a falar um pouquinho sobre a vida de Jesus e os seus sentimentos enquanto figura humana, né? E eu creio, assim, nós falamos nessa passagem de Jesus no Getsemane, né, antes de ser preso e ser crucificado, né? Eu creio que neste momento deva ter sido um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, né? Aquele momento ali, sabendo o que vinha pela frente, deve ter sido terrível, não é, pastor? Foi. A prova é que a Bíblia relata que ele suou sangue. E um dia eu perguntei para o médico, essas micros artérias, né? Devido a extremos aflição e sofrimento, elas se rompem, né? Não sei se confere isso, mas foi verdade. Mas então, no sofrimento humano, Jesus chegou a esse ponto que não é comum a gente ver nas pessoas, né? Então quer dizer que o sofrimento foi mais intenso do que qualquer um de nós já passou. E veja que ele estava sentindo ele disse, né, a minha alma está muito, muito aflita. Está tremendamente açoitada, está em aflição. E ele pediu e orou ao Pai para que, por 3 ocasiões, para que se fosse possível passar aquele cálice, né? Então veja bem, um homem da sua estrutura, sem pecado e cheio do Espírito Santo de Deus, chegou a pedir isso. Você pode imaginar o pavor que ele estava sentindo. E o pai não respondeu? Não. O pai só ficou em silêncio, porque ele já sabia do propósito para que estava vindo. E ele, na terceira oração que ele fez, ele viu que não veio resposta. E aí, então ele disse, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então aí, nessa resposta de Jesus, a gente vê a sobriedade, a solidez do seu caráter e o seu compromisso com a fidelidade com seu pai. Então não havia danos psicológicos nele. E tinha um propósito maior, né? Deus tinha um propósito maior. Exato. Através disso. Então, mas chama atenção um outro detalhe nessas orações para passar o cálice, de que na vida humana, o que a pessoa tem mais pavor, medo, é da morte. Quando chega essa hora, é o extremo. É difícil. É o extremo do extremo. Vai lá nas últimas fronteiras da capacidade do ser humano suportar. Eu creio, pastor, mesmo quando a pessoa diz que está preparada, mas até que ponto alguém, né, um ser humano, está preparado para a morte? Porque nós não fomos criados para morrer, não é? Então Jesus sentiu aquele pavor, aquele momento tão difícil, que na verdade é a punição do pecado, né? E nele não havia pecado, mas mesmo assim ele passou pelos mesmos trâmites que todos nós iríamos passar, porque Deus precisava, para manifestar sua justiça em favor da reconciliação da humanidade com Deus, precisava executar esse filho desta forma. Sim. Então, o que a gente pode concluir é que ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Sim.
Mas Porque, uma coisa que me chama a atenção, né, que o senhor comentou agora, né, é que nós também muitas vezes oramos muito, né, ao Pai, a Deus, para nos livrar daquilo, para passar aquele cálice, né? E Deus não responde, a gente acaba passando. Deus não tira aquilo, a pessoa tem que passar por aquela dificuldade, por aquele sofrimento intenso, né? E muitos talvez se perguntem, mas por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não resolve isso, não tira isso, não cura isso, né? Mas para Jesus também, né? Ele não respondeu e deixou Jesus passar por isso, porque havia um propósito maior no sofrimento de Jesus, né? Um benefício a toda a humanidade. E eu acho que nós também, né? O nosso sofrimento não é em vão, não é, pastor? não. Quando nós cremos. Nosso sofrimento, ele contribui decisivamente para a gente se libertar da carne. Contribui decisivamente. Então, senão Deus não precisava deixar a gente sofrer. Senão, sofrer por sofrer. Por que a palavra cruz? A cruz agora não é aqueles pregos enormes que cravam na gente e que a gente fica espetado no madeiro. Não. Hoje, quando Jesus pronuncia seus mandamentos, eu olho para eles e vejo que para agradar a Deus praticando eles, vou sofrer. Isso é a cruz. Mas isso me descola da carne e do governo dela. E me liga ao Senhor, que é Espírito e vida. Simultaneamente, essas duas coisas ocorrem. Quando tu te descola de um lado, tu te cola no outro. Né? Então, se Deus remove o sofrimento, Deus não está te ajudando. Deus está... Outra coisa, os danos de um processo de restauração não são eternos. São momentâneos e passageiros. Né? Então, Jesus também passou pela mesma experiência. Os danos que ele sofreu foi momentâneo. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai na maior posição depois de Deus. Os danos que a pessoa que crê, né, tem um propósito, mas e os danos das pessoas, né, que não creem, que não têm assim um propósito, né, naquilo, deve ser pior, né, muito pior. E teve uma outra manifestação sentimental de Jesus, que foi lá quando expulsou os cambistas do templo, dos comerciantes, porque a casa de Deus é a casa de oração, e eles fizeram um shopping center dentro da casa da fala. Então ali havia interesses egocêntricos, humanos, carnais, e Deus tinha que purificar o templo. Então aquilo tanto foi naturalmente dentro da casa de Deus, que era a edificação material, como também isso pode ser trazido para o advento da entrada do Espírito Santo para dentro do templo que somos nós, para purificar também. Sim, ele sai expulsando os comerciantes, os mercadores da nossa alma. E aquela cólera manifestada por Jesus não era contra pessoas, era contra uma situação que estava estabelecida que tinha que ser desmanchada. Sim, não era uma ira contra pessoas, né? Porque uma pessoa comentou comigo, mas a ira é pecado. Jesus se irou naquele momento, mas não se irou contra pessoas, e sim contra aquela situação, então, não é? Toda a ira que é regrada pelos mandamentos de Deus, ela não é danificante, nem destrutiva, e sim é edificante. Essa é a diferença da ira carnal e da ira santa de Deus. Então, e na nossa alma como templo, não é? Jesus fica, né, passando o azorrague, né, aquele chicote que ele saiu dando em todo mundo lá, né? Como é que isso acontece na nossa alma? É quando, por exemplo, se eu conheço a verdade e me nego conscientemente a praticá-la, o que Deus faz? Ele deixa as consequências dos meus atos vir sobre mim.
porque tudo que eu faço fora da direção de Deus são coisas que vão dar errado e vai vir sobre mim de volta. E aí ele tira um pouquinho a proteção dele para eu receber tudo que colhei, tudo que eu plantei vou ter que colher. Até que volte a obedecer e entre no caminho certo de novo. E aí aquele sofrimento da colheita vai me descolando completamente do governo da carne, né? E eu vou ficando santificado. Sim. Então, bem, pastor, nosso programa já está chegando ao final, mas peço que o senhor ainda deixe aí seu recado final. Eu sempre gosto de, quando falo disso, das pessoas entender que Jesus é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro. E ele foi aprovado como... Ele era homem-deus, depois da ressurreição ele passou a ser Deus-homem. Então ele foi o primeiro pessoa que foi reconciliada com Deus. Depois todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, vamos estar lá com Ele. Só sem a deidade que Ele ganhou, porque a herança do primogênito é a deidade, e nós vamos ter a santidade só. Olha, que já é tudo, né? A paz, não ter dores, sofrimentos, né? Isso é tudo que se quer. Amém. Bem, pastor, então muito obrigada mais uma vez, né? Desejamos estar aqui novamente na próxima semana, conversando, né, com o nosso ministro aí do Evangelho e absorvendo um pouco, né, desses ensinamentos aí para clarear mais a nossa visão acerca do mundo espiritual, da verdade de Deus. Então, muito obrigada, pastor, e até breve, se Deus quiser. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.